Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e essa daqui é uma aula retirada do curso 25 Ferramentas para Pentest, um curso que a gente acabou de lançar na Udemy. O link para acessar ele está aqui na descrição, é o primeiro link da descrição, e esse é um curso que tem como objetivo passar para você o conhecimento de mais de 25 ferramentas utilizadas na área de segurança da informação. Então lá você vai ver várias ferramentas como Nmap, Metasploit, Sublister, Dirb, Dirbuster, GoBuster e assim por diante. O curso tem nome de 25 ferramentas para Pentest porque a gente tem um pouquinho mais de 25 aulas explicando categorias de ferramentas, mas não significa que a gente só tenha 25 ferramentas no curso. Por exemplo, na aula sobre o Dirbuster, a gente tem outras diversas ferramentas como o Dirb, o GoBuster e o Mom, por exemplo. Então, em várias aulas, a gente apresenta mais do que uma ferramenta e ferramentas são bastante importantes. É claro que elas não vão substituir o teu conhecimento, mas elas vão auxiliar para que você trabalhe de uma forma mais qualificada. E para você saber também qual é a diferença de uma ferramenta só por ser ferramenta ou de uma ferramenta manuseada por alguém com conhecimento. Então, esse é um vídeo bastante interessante para você, até mesmo fora do curso. Mas o link dele está aqui na descrição, beleza? Então é isso e tenha uma boa aula gratuita. Bem, essa aula aqui ela é muito importante e ela vem antes da gente começar a falar sobre as ferramentas técnicas, né? E quando eu digo que ela é muito importante, é porque basicamente é nessa aula que a gente vai entender de fato qual a importância de uma ferramenta e qual a importância do conhecimento por trás de uma ferramenta, né? Qual que é o conhecimento que você precisa ter além de saber usar aquela ferramenta. Mas antes disso, a gente tem que falar primeiro de algumas habilidades que quem quer trabalhar com segurança da informação, quem quer trabalhar com pentest, com bug bounty, precisa ter. Uma dessas habilidades é saber pesquisar e a outra é ter curiosidade. E a outra é vontade de aprender e além da vontade você precisa aprender de qualquer maneira. Vamos por partes. A primeira delas, que é saber pesquisar, é extremamente importante, porque nunca você vai ter 100% de uma informação. Então, quando você vê algum vídeo, alguma aula, algum curso sobre, por exemplo, XSS, ali não estarão contidas 100% das informações sobre XSS. Existirão outras diversas informações, outros diversos conteúdos sobre XSS espalhados por aí. Às vezes algum tipo de inject diferente que você não viu naquele curso, naquele vídeo, às vezes alguma técnica nova que saiu depois da gravação daquela aula. Então, você tem que saber pesquisar e sempre pesquisar coisas novas. E se nesse curso aqui o intuito é ensinar para você mais do que 25 ferramentas para pentest, tenha em mente que sim, eu vou passar para você a base de uma ferramenta. Mas você vai precisar se aprofundar nessa ferramenta porque, como eu disse, não existe um conteúdo que a aprofunde ou que abranja 100% de um assunto, 100% de um conhecimento. O outro ponto é ter a curiosidade para pesquisar sobre esses assuntos e sobre assuntos semelhantes. Então, vamos supor que você acabou de ver uma aula sobre Burp Suite, sobre interceptação de informações em proxy, ou que você acabou de ver uma aula de WASP-ZAP. Você tem que se aprofundar, você tem que ter curiosidade para se aprofundar tanto no funcionamento daquela ferramenta, quanto também no que ela pode agregar para você, ou ferramentas similares que podem ser melhores para determinada situação. Outro ponto que eu citei para você é que você precisa aprender, né? Esse saber pesquisar e ter curiosidade, ele funciona para que você aprenda, porque na área de tecnologia a gente precisa estar aprendendo todo dia. Todo dia sai uma função nova, todo dia sai uma versão nova de algo, todo dia sai uma nova vulnerabilidade e de vez em quando novas técnicas que você precisa aprender até mesmo sobre um assunto já antigo. Então, aprender para quem trabalha nessa área é essencial. E saber aprender é muito complicado, mas você pode aprender a aprender pesquisando e tendo curiosidade. Isso já vai ajudar muito na sua trajetória. E vamos lá, você primeiro precisa de um conhecimento prévio quando a gente fala de ferramentas. Então eu vou fazer várias analogias aqui para que fique mais claro
e fique mais bonitinho o exemplo, tá? Vamos lá. Primeiro você precisa ter o conhecimento. Então vamos colocar num cenário hipotético onde você precisa cortar uma árvore. Existe uma árvore dentro do seu terreno e você precisa cortar ela, porque se você não cortar ela, existe o perigo dela desabar em cima da sua casa. Então, primeiro você precisa do conhecimento de saber cortar uma árvore. Então você precisa saber qual é o ângulo que você tem que cortar aquela árvore para ela cair para o outro lado e não cair em cima da sua casa. Então você precisa pesquisar e ter curiosidade para saber como isso funciona, para você cortar a árvore que está no seu terreno. Então, o primeiro ponto é ter conhecimento de como aquilo funciona, quais são os impactos daquilo e como você deve fazer aquilo da melhor forma. E aí você tem todas as ferramentas do mundo para cortar essa árvore. Você tem à sua disposição um machado, uma serra elétrica, um martelo, uma chave de fenda. Você pode tentar cortar essa árvore com uma chave de fenda ou com um martelo, por exemplo. Mas talvez não seja muito eficaz. Aí vai você ligar o seu conhecimento com as ferramentas que você tem à disposição. E para isso, você precisa escolher a ferramenta correta. E para escolher a ferramenta correta, você também precisa entender o funcionamento dessa ferramenta. Então você precisa entender como um machado funciona ou como uma serra elétrica funciona para que você consiga definir qual é o melhor. E não significa que se você só sabe, por exemplo, manusear um machado e não a serra elétrica, que ele seja a melhor ferramenta para esse tipo de serviço. Pode ser que seja a serra elétrica, só que você não conhece essa ferramenta ainda. Essa analogia serve basicamente para você ter conhecimento de várias ferramentas para pentest, por exemplo, e escolher a ideal para um cenário. Nesse caso do cenário, você precisa verificar se essa ferramenta é a ideal para fazer aquele tipo de serviço. Vamos supor que não tenha só árvore gigantesca no seu terreno. Também tenha uma pequenininha, um broto. Ela está nascendo ainda. Qual será que é o ideal para você cortar? É uma serra elétrica ou um machado já vai servir para cortar esse broto nessa situação? Talvez a serra elétrica seja exagero demais e um machado ou até mesmo uma faca seja o suficiente para tirar esse broto do seu terreno. Então aí você também vai para a escolha da ferramenta com base no cenário. Então, além de ter o conhecimento prévio, o conhecimento sobre o que você precisa fazer, o conhecimento sobre segurança, o conhecimento sobre redes, sobre desenvolvimento, você precisa ter o conhecimento sobre as ferramentas e analisar bem o cenário para verificar qual será a ferramenta ideal para se trabalhar naquele cenário em específico. E aí você pode fazer uma escolha totalmente equivocada, que é pegar, por exemplo, um martelo para cortar uma árvore. Você faria isso se você não tivesse o conhecimento prévio, não tivesse o conhecimento das ferramentas e também não tivesse o conhecimento do cenário que você vai fazer o teste. Então, você vai estar utilizando um martelo para cortar uma árvore. Pode ser que isso funcione? Sim, pode ser que isso funcione. Só que o martelo, com certeza, vai demorar muito mais do que um machado e muito mais ainda do que a própria serra elétrica. Então, quando você não tem o conhecimento, quando você não sabe manusear as ferramentas da forma correta, você acaba perdendo tempo, desempenho e o resultado ideal para aquele tipo de funcionalidade. E aí, com isso, com as suas ferramentas em mãos, com todo esse conhecimento já agregado, você também tem que saber desenvolver novas técnicas com as suas ferramentas. Então, por exemplo, saber usar um machado para fazer mais coisas do que cortar uma árvore. Você pode estar utilizando o machado para outras situações, como, por exemplo, para sair de alguma situação de emergência. Vamos supor que você está numa casa pegando fogo e você tem um machado em mãos. Se você já conhece aquela ferramenta e já conhece o poder dela, você pode, talvez com tranquilidade, sair desse local em chamas com um machado, quebrando portas, quebrando janelas, talvez até mesmo quebrando paredes. Depende. Se o cenário for, por exemplo, uma casa de madeira, você pode estar tentando fazer isso. Então, é saber aplicar as suas ferramentas em outros cenários totalmente diferentes. Então, é desenvolver técnicas com essas ferramentas que você já entende e até mesmo unir várias ferramentas para fazer uma técnica sua. Então, pegar uma ferramenta de reconhecimento, pegar uma ferramenta de ataque, pegar uma ferramenta de pós-exploração e fazer, por exemplo, uma automatização disso. Um outro ponto que é bastante interessante é que você precisa às vezes, desenvolver as suas próprias ferramentas, desenvolver o seu próprio script, desenvolver assim, então, algo do zero ou algo que já seja existente, mas que você melhore, algo que você reutilize. Mas, para que você desenvolva suas próprias ferramentas, você precisa
ter o conhecimento das ferramentas já existentes no mercado. Você precisa saber o que elas estão fazendo para que você não reinvente a roda, para que você não perca tempo desenvolvendo uma ferramenta do zero, sendo que essa ferramenta já existe, já está consolidada e já está em uso no mercado. Mas muitas vezes você pode simplesmente pegar ela e melhorar. Melhorar para o seu ambiente, melhorar para o seu cenário, para o seu conhecimento, para a sua utilização. E basicamente, as ferramentas elas só são ferramentas. Elas não vão em nenhum momento substituir o que você deveria ter de conhecimento, elas não vão substituir um humano e elas não vão fazer o trabalho todo por você. Se você pegar um machado e colocar ele do lado de uma árvore, ele não vai cortar a árvore. Ele vai ficar parado do lado de uma árvore. A mesma coisa a motosserra. Você pode ligar a motosserra e deixá-la do lado de uma árvore, que ela não vai cortar a árvore para você. Você que tem que cortar a árvore utilizando ferramentas. Então, ferramentas são apenas ferramentas, mas você precisa entendê-las, e esse é o objetivo do 25 ferramentas para Pentest. Um curso que tem como objetivo fazer com que você entenda mais de 25 ferramentas que são bastante utilizadas na área de segurança da informação, hacking e Pentest. E com esse curso, o meu objetivo é apresentar ferramentas para você, algumas funcionalidades delas, funcionalidades que funcionam muito bem, outras que nem tanto, e também fazer com que você pense como você pode utilizar aquela ferramenta e até mesmo fazer com que você veja que o conhecimento passado no curso é uma base e você precisa se aprofundar na utilização daquelas técnicas e das ferramentas apresentadas ao longo desse curso. O curso tem aí um pouquinho mais de 12 horas e são mais de 25 ferramentas apresentadas, além, é claro, de toda a parte técnica por trás de cada ferramenta. Eu espero muito que você goste desse curso e eu tenho certeza que você vai sair dele com mais conhecimento do que quando você entrou. Beleza? Então é isso. Muito obrigado aqui. E essa é a última aula, a última aula desse curso que eu vou aparecer em câmera, tá? Eu não vou mais aparecer aqui para vocês ao longo do curso, vai ser só a tela para que você foque no conhecimento, para que você foque no conteúdo que eu estou te apresentando, beleza? Então é isso e a gente se vê na próxima aula.